comigo mais ou menos na semana retrasada, que eu estava voltando do trabalho, eu chego aqui em Ferraz mais ou menos umas 9h30 da noite, e aí eu estava subindo lá na 9 de julho, que é onde eu moro, e para quem conhece sabe que ali, esse horário é mais ou menos um perigo, tudo escuro, um breu, não passa quase ninguém lá. E aí eu estava subindo, pararam 2 carros, chegaram em mim, me abordaram assim, de certa forma, e eu ali com um certo medo, fiquei ali meio apreensivo, mas aí eles vieram de uma forma tranquila, me cumprimentaram e tudo, e aí pedindo se eu tinha comida, dinheiro, alguma coisa, e na hora ali eu poderia ter ficado um pouco desesperado, entregado o celular, já ia embora, mas como eles vieram tranquilo falar comigo, eu acabei ficando de boa. E nisso aí eles começaram a conversar comigo e tudo, e aí um deles perguntou se eu era cristão, Eu falei, sou cristão. Eu falei, não tenho nada agora, não tenho dinheiro, não tenho comida, mas eu posso te oferecer a melhor coisa, que é o caminho do Senhor, busca Ele, que Jesus te ama. E nisso ele perguntou para mim, você acredita em Jesus 100%? Você tem fé nele 100%? E aí eu falei que sim, eu tenho fé nele 100%. E aí nisso, numa ignorância dele, ele pegou o boné, jogou no chão e falou, se você acredita nele 100%, ergue esse boné com a sua fé que eu vou sair daqui crente. E aí nisso eu falei, não preciso provar isso para você, quem tem que provar que ele existe é você mesmo. Assim como Jesus não precisou provar no deserto que ele era Jesus, E nisso ele falou, mas como você tem fé nele? E aí como eu acredito nele? E aí eu falei de um testemunho do meu pai, que me fez ter uma experiência com ele, e sendo bem rápido assim, eu vi meu pai em uma situação bem ruim, que ele estava de cama, muito doente, os médicos mal sabiam o que ele tinha, e ao ponto dele chegar em mim e falar que ele talvez não ficaria mais ali, e que talvez eu agora sendo o homem mais velho, e depois dele, seria o sucessor. Isso, eu com 14 anos de idade, ter que ouvir do próprio pai, e não só meu pai, mas como uma referência de um homem para mim, e ter que escutar que ele não vai estar mais ali, que agora eu vou ter que ser o sucessor dele. Isso eu tinha 14 anos de idade. E na mesma época, eu mesmo, não tenho vergonha de falar isso, eu mesmo duvidava de Deus, porque eu nasci em um berço evangélico, fui criado e doutrinado desde pequeno, de que Jesus existe, que Ele é na nossa vida, mas muitas das vezes eu não via esse Deus. Eu não via esse Deus que minha mãe tanto louva e rege os adolescentes, e não via esse Deus que meu pai prega sempre. E sempre quis essa experiência para mim. E aí acabou que uma noite juntou toda a minha família, orou, intercedeu pelo meu pai, e ali naquele mesmo dia ele foi curado. E aí eu vi que ele realmente era Deus. E hoje ele está aqui pela glória do Senhor. E contei esse testemunho para minha família, eu quis a paz, na verdade. E aí nisso ele falou, amém, amém. E aí eu dei até um exemplo bem mais fácil de se entender. Como que você prova para mim que uma bolacha de chocolate tem gosto de chocolate? Você experimenta ela, você corre atrás dela e vê, realmente ela existe. Assim como Jesus, você corre atrás dele, você procura ele, que ele é na nossa vida. E aí ele pediu para mim estar lendo uma palavra para ele. Só que ele falou, olha, eu não quero que você leia do celular, não, você é crente, eu quero que você leia da sua mente. E aí é nessas horas que a gente é provado, Aí eu, como ultimamente estou criando o costume de levar minha Bíblia para o trabalho, que muitas das vezes eu chego, às vezes muito cedo, e eu acabo lendo pelo menos um versículo todo dia no trabalho. E aí eu peguei a minha Bíblia da mochila, peguei, abri para eles e abri em Salmos 23, que fala, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em verdes passagens me faz repousar, me faz conduzir com águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veradas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Unionas ungido na minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Ressaltando até o versículo 4, que fala que eu andei no vale da sombra da morte, realmente estava, mas não temi mal algum, ainda fui usado como instrumento para poder evangelizar e falar
E ali naquela hora, o rapaz me pediu, falou assim, ó, amém, então, já que você não vai precisar me provar nada, eu não quero nada seu, não vou pegar nada seu, você não tem dinheiro, você não tem nada, mas eu quero a sua Bíblia. Você pode me dar essa Bíblia? E aí eu falei, eu dou a minha Bíblia. Mas aí você promete para mim e para Deus que você vai cuidar dela. E ele falou, não, eu vou cuidar dela. E aí acredito que depois de tudo que eu falei, ele vai usar a Bíblia para procurar Jesus, né? Vai procurar para ter esse encontro com Deus. Que é um exemplo até para os irmãos, né? Para todos que estão aqui. Muitas das vezes, eu, por experiência própria, como eu falei, vocês não têm uma experiência com Deus, às vezes vocês não veem esse Deus. Mas você buscando Ele, ouvindo um hino, ouvindo uma pregação, lendo pelo menos um versículo todo dia, você pode ter certeza que Ele vai se contigo, Ele vai mostrar que Ele está ali. Eu mesmo, num momento de uma aflição, de dor, de angústia, peguei, li pelo menos um versículo, e parecia que Ele estava aqui do meu lado, sentado, me confortando, falando comigo, porque Ele fala de um jeito maravilhoso com os irmãos. Amém? Agradeço a oportunidade.